Dizem que a força de uma mulher é medida pelas tempestades que ela atravessa. Se isso é verdade, as mulheres da minha vida foram verdadeiros furacões de resiliência. Essa não é apenas a minha história, é a história da minha mãe, a minha heroína, e de como o legado dela sobreviveu em mim, atravessando décadas de dor, luta e, finalmente, superação. Tudo começa com ela, minha mãe. Eu a perdi muito cedo, quando tinha apenas 5 anos de idade, mas a imagem dela nunca se apagou. Ela era ambulante, vendia de tudo um pouco para colocar comida na mesa. Raspadinha, sonhos, doces. Era uma trabalhadora incansável. Nós morávamos em Itaquera e a vida não era fácil. Lembro-me vividamente das vezes em que estávamos na cidade trabalhando e ouvíamos o grito de alerta: "Olha o rapa!" Era o terror dos ambulantes. Os fiscais vinham sem piedade, tomando-se a mercadoria de quem estava apenas tentando sobreviver. Minha mãe, ela já tinha dificuldades para andar. Às vezes, ela não conseguia correr a tempo. Era de partir o coração vê-la triste, voltando para casa de mãos vazias, porque tinham levado tudo o que ela tinha para vender. Eu, mesmo pequena, tentava ajudar. Lembro de uma vez, no meio daquela confusão, que consegui recuperar um carrinho pequeno com um bonequinho. Era uma pequena vitória no meio do caos. Depois, meus pais vieram para cá com o dinheiro suado desses doces e compraram um terreno com 4 casinhas simples de barro. Minha mãe continuou sua luta, mas a saúde dela era frágil. Ela teve um derrame que deixou sequelas. Às vezes, ela tentava se levantar e precisava se segurar numa cadeira, com muita dificuldade, só para ficar em pé. Eu, ainda criança, trazia água para ela. Tentava cuidar como podia. Os vizinhos eram anjos naquela época. Traziam comida, ajudavam, mas ela se foi. E quando ela morreu, nós ficamos sem chão. Foi aí que o meu verdadeiro sofrimento começou. Meu pai, ele não era um homem de confiança. A bebida o transformava. Ele bebia até cair e nessas horas tentava abusar de mim. Eu era apenas uma menina, vivia aterrorizada. Dormia grudada na parede, encolhida, vestindo 4 ou 5 calças compridas por cima da outra, na inocência de achar que, se ele tentasse tirar a primeira, eu acordaria a tempo de fugir. Quantas noites passei acordada, no escuro, gritando: "Quem está mexendo comigo?", fugindo dele bêbado pela casa. Ele sempre dizia que ele ia me dar para alguém para não acabar fazendo algo pior comigo. E ele cumpriu a promessa da pior forma possível. Um dia ele me levou para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Disse que eu ia morar com uma tia, que ela ia me dar estudos, fez 1000 promessas. Mas era mentira. Assim que ele virou as costas e foi embora, o inferno começou. Essa tia era cruel. Eu tinha apenas 7 anos e virei a empregada da casa. Ela me batia muito, usava vara de marmelo. Ela ia assistir TV na casa da mãe dela e me deixava sozinha cuidando de 2 crianças pequenas. Eu tinha que fazer mamadeira, limpar tudo. Se sujava um pouco o rosto das crianças na hora de comer, eu tinha que limpar correndo antes que ela chegasse. Por puro medo, minha rotina era escravidão. Eu levantava às 5 da manhã para lavar as fraldas de pano daquelas crianças num tanque gelado no quintal. Minha tia trabalhava numa fábrica de pudins e gelatinas, e até isso sobrava para mim. Ela me punha para mexer o tacho de pudim por horas, até meu braço doer.
Tentei fugir um dia, mas eu era muito pequena. Não conhecia nada da cidade. Não consegui ir longe. Teve uma vez que meu tio ganhou um porco. Ele matou o animal, salgou a carne e guardou num caixote de madeira na cozinha. No dia seguinte, apareceram fezes de rato perto do caixote. Minha tia, cega de raiva, achou que tinha sido eu. Ela me bateu tanto com aquela vara de marmelo. Mas Deus coloca anjos no nosso caminho. Uma vizinha, vendo meu sofrimento, mandou uma carta para minha avó, contando tudo. Graças a Deus, minha avó e minha outra tia foram me resgatar. Voltei para São Bernardo do Campo, mas as marcas ficaram. Eu fiquei 1 ano sem conseguir chegar perto de homens. Tinha pavor. Se via um homem na rua, eu tremia. O trauma era profundo. O tempo passou. Fui trabalhar em casas de família, sempre com medo, mas tentando seguir em frente. Um dia, meu pai reapareceu. Queria que eu voltasse a morar com ele. Dizia que estava com saudade. Eu acabei indo. Moramos um tempo com uma irmã dele em uma situação de pobreza extrema, onde precisávamos pedir retalhos de tecido no Mercadão da Luz para fazer roupas. A vida foi me levando, mudamos de Guarulhos para outros lugares, sempre trabalhando. Aos 14 anos, já enfrentava patrões que tentavam se aproveitar de mim, tendo que fugir de empregos por causa disso. Até que, em 1978, conheci meu marido na empresa onde trabalhava. Namoramos por 1 ano e meio e nos casamos. Fizeram até uma festinha para mim. Ganhei o vestido de noiva. Foi um momento feliz, mas a luta não tinha acabado. Queríamos muito um filho. Foram 3 anos tentando, fazendo tratamentos, achando que o problema era comigo. Até que meu marido fez exames e descobriu que precisava de tratamento. E então, Deus nos abençoou com o Rodrigo. O Rodrigo nasceu em 1985. No começo, os médicos diziam que ele era normal, mas o coração de mãe não se engana. Eu percebia que ele não tinha firmeza no pescoço. Demorou para sentar. Com 8 meses, minha sogra o colocava sentado no sofá, cercado de almofadas. E ele tombava. Nós tínhamos um convênio médico bom. Um dia entramos no consultório e o médico, rindo, perguntou por que estávamos ali. Eu fui firme. Doutor, ele tem algum problema? Ele finalmente nos encaminhou para especialistas em São Paulo. O diagnóstico veio síndrome de Klinefelter. Foi um choque. Choramos muito, ficamos sem chão. Mas, novamente, não podíamos desistir. Minha sogra e eu acordávamos às 3 da manhã para levá-lo aos tratamentos no hospital em São Paulo. Lá descobriram também uma deficiência mental leve. Tivemos que parar o tratamento longe e buscar ajuda mais perto de casa pela prefeitura. Disseram que o Rodrigo nunca seria ninguém, que ele não conseguiria, mas ele é inteligente à sua maneira. Ele fez o ensino fundamental com certificado adaptado. Tentamos pagar supletivo, mas ele não conseguia passar nas provas, então não forçamos. E sabem de uma coisa? Aos 19 anos, ele conseguiu um emprego como pessoa especial em um mercado. Ficou lá 3 anos. Depois, uma amiga conseguiu uma vaga em outra empresa, onde ele está há 8 anos como ajudante geral. Ele é querido por todos, sai sozinho, vai a hospitais de câncer e asilos como voluntário. Entrega cestas básicas, ele se veste de Wolverine, de máscara, faz a alegria das crianças. Ele ganha pouco, mas tem um coração de ouro.
Eu tenho outro filho, o Rogério. Outra bênção, mas que também passou por uma prova de fogo terrível. Quando ele tinha 8 anos, um sobrinho meu veio brincar em casa. Numa brincadeira inconsequente de criança, eles estavam mexendo com álcool e fogo perto de um formigueiro. O sobrinho jogou álcool, o fogo subiu pela garrafa e ele, no susto, jogou a garrafa longe. Ela acertou o Rogério. Eu ouvi os gritos: "Mãe, fogo!" Quando vi meu filho em chamas, não pensei. Peguei um balde de água suja que estava perto e joguei nele. Na hora do desespero, a gente não pensa. A pele das perninhas dele desceu junto com a bermuda. Foi horrível. Corremos para o hospital de Queimados. Foram 40 dias de internação. 40 dias de sofrimento puro. Eu ia visitá-lo e via a dor dele quando passavam a escova para limpar as feridas. Ele precisou de enxerto na perna direita. Nós oramos muito, pedimos a Deus pela vida dele. Ele ficou com muitas cicatrizes, marcas que carrega até hoje no corpo, mas venceu. Ele estudou, fez Senai, vários cursos. Só não fez faculdade de arquitetura porque faltou dinheiro para pagar. Mas hoje ele é um homem feito. Há 2 meses, ele se casou com uma moça maravilhosa, aqui da nossa rua mesmo. Hoje, olho para trás e vejo a estrada longa que percorremos. Moro no mesmo terreno onde nasci, que hoje divido com minha irmã após meu sogro fazer a partilha. Minha mãe, aquela ambulante que fugia do Rapa, deixou em mim uma semente que nunca morreu, a semente da sobrevivência. Eu passei pelo abandono, pelo abuso, pela viuvez precoce, pela doença de um filho e pelo acidente quase fatal de outro. E aqui estamos. Meus filhos são minhas bênçãos de Deus, cada um com sua história de superação. A vida bateu forte, mas nós batemos de volta com trabalho, fé e amor. E essa é a maior herança que uma mãe pode deixar. Se você gostou desse vídeo, por favor, de like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias reais como essa. Obrigada por assistir até o final. Deus te abençoe.